ser adorado, de ser exaltado, Senhor. Não há outro Deus sobre o Senhor. O Senhor está acima do céu, o Senhor que criou os céus e a terra e tudo que nela há, Senhor. Somos gratos a Ti, Senhor, pela oportunidade que temos, Senhor Deus, de cultuar o Seu nome, de estar aqui, Senhor, na Sua presença, Senhor. Poder dizer que o Senhor é o nosso Deus, o Deus que confiamos, o Deus que acreditamos, Senhor. Mesmo em tempos de luta, Senhor, em tempos de guerra, nós sabemos com quem temos crido, com quem temos lutado, Senhor. E obrigada, Senhor, porque o Senhor está conosco. Porque o Senhor tem sustentado cada um de nós, tem sustentado as nossas famílias, Senhor. Tem livrado, meu Deus, de todo o mal, Senhor. Colocamos diante do Senhor este culto de hoje à noite, Senhor. Colocamos diante de Ti, Senhor, as nossas vidas, a vida de cada um que está ouvindo, Senhor. Que eles sejam tocados, que Teu Santo Espírito possa ministrar aos nossos corações, Senhor. Que nós, de fato, venhamos dar ao Senhor o nosso culto racional, Senhor. E nós vamos dar a oferta agradável a Ti, Senhor, hoje e todo sempre, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, leva-nos para o lugar secreto. Leva-nos, meu Deus, para o lugar de mais profunda comunhão e intimidade contigo. Deus, não queremos estar distante dos Teus braços. Queremos estar diante de Ti.
Envolve-nos com cordas de amor. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Neemias, no capítulo 1. A partir do versículo 2, nós vamos fazer a leitura. Diz assim: Um de meus irmãos, chamado Anani, veio me fazer uma visita em companhia de alguns homens que haviam chegado de Judá. Na conversa que tive com eles, procurei saber como iam as coisas em Jerusalém, como estão os judeus que restaram, aqueles que voltaram do cativeiro, e como está Jerusalém. Perguntei a eles. Eles responderam: as coisas por lá não andam nada boas. Os que sobreviveram ao exílio e estão de volta na província de Judá passam por grande aflição e humilhação. Os muros de Jerusalém ainda estão derrubados e as suas portas estão destruídas pelo fogo. Neemias estava vivendo no cativeiro na Babilônia. Como vocês sabem, o povo de Deus foi desobediente em muitos momentos da sua história. E uma das consequências pela desobediência foi a derrota para o inimigo, a subjugação, e eles passaram muitos anos no cativeiro. E Neemias, nesse momento, estava vivendo no cativeiro quando recebeu a visita do seu irmão. E, naturalmente, todos que estão distantes da sua terra, quando encontram com alguém que vem de lá, a pergunta é sempre a mesma: e aí, como é que está a minha terra? Como é que estão as pessoas, né, que eu deixei lá, que fazem parte, né, da minha história, as pessoas que eu amo? Hoje nós temos feito muito essa pergunta, né? Como é que você está? Temos ligado mais, temos nos preocupado mais com os nossos familiares, justamente porque estamos vivendo um momento difícil, um momento em que a saúde tem sido ameaçada e muitas pessoas têm passado por momentos difíceis. Então, essa pergunta tem sido recorrente: como é que você está? Está tudo bem? E com Neemias não foi diferente. Ele queria saber porque ele se importava. Só que a notícia foi muito ruim. A notícia foi que a sua terra estava destruída, que as pessoas estavam sofrendo, que as pessoas estavam passando fome. E é interessante, nós lemos do versículo 2 até o versículo 3, o irmão de Neemias vai fazendo esse relato, e aí no versículo 4, eu quero que você retome a sua Bíblia, diz o seguinte: quando ouvi o que eles disseram, sentei-me e chorei. Na verdade, durante alguns dias eu não quis saber de comer, pois passava o tempo orando ao Deus dos céus. Aquela notícia impactou Neemias. Não apenas impactou, como incomodou Neemias e trouxe a ele um peso de intercessão, um peso, um incômodo pelo que
estava acontecendo. Neemias estava em uma condição muito confortável naquele momento. Ele era copeiro do rei, ele era o garçom, ele servia as bebidas para o rei e para ele era um momento muito confortável, porque ele vivia no palácio, ele estava comendo abundantemente, ele estava vivendo com suas limitações, mas para ele não existia dificuldade naquele instante. No entanto, a situação do seu povo fez com que ele chorasse, fez com que ele se colocasse no lugar do outro, e por causa disso ele passasse dias em oração, como diz o texto. Na sequência, versículo 5 diz: então clamei, ó Senhor, Deus dos céus, grande e temível, que guarda a aliança e é misericordioso com aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Que os seus ouvidos estejam atentos e os seus olhos abertos à oração que o seu servo está fazendo noite e dia em favor dos seus servos, o povo de Israel. Confesso que nós, os israelitas, temos pecado contra o Senhor. É verdade. Eu e meu povo temos pecado. Com os nossos atos, temos pecado de forma perversa contra o Senhor. Não temos obedecido aos mandamentos e às leis que o Senhor nos deu por intermédio de seu servo Moisés. Por favor, lembre-se do que disse ao seu servo Moisés: se vocês pecarem, eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos, mesmo que estejam espalhados como escravos pelos lugares mais distantes debaixo do céu, eu os trarei de volta para este lugar que escolhi para ser adorado. Nós somos os seus servos, nós somos o povo que o Senhor resgatou com o seu grande poder e o seu forte braço. Ó Senhor, por favor, que os seus ouvidos estejam atentos à oração deste seu servo. Ouça também as orações dos seus servos que têm prazer em honrar o seu nome. Ajude-me para que eu hoje seja bem-sucedido e que o rei seja bondoso comigo. Nesse tempo eu trabalhava com o copeiro do rei. Esse homem, ele nos ensina como orar. 2 Crônicas 7,14 diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que Neemias faz quando ouve a desgraça, quando percebe o que está acontecendo com o seu povo? Primeiro, ele sente, ele se coloca no lugar do outro. Segundo, ele se coloca diante de Deus em oração. Terceiro, ele pede perdão pelos pecados do seu povo, tomando sobre si. Ele não se coloca como melhor que ninguém. Ele se vê como pecador, mas ele se apresenta também pelos pecados dos seus compatriotas. Neemias pede perdão e traz a palavra do Senhor como argumento para interceder, porque ele sabe que não existe melhor forma de orar que não a palavra do Senhor. Então, naquele momento, Neemias ele traz como argumento aquilo que Deus, o próprio Deus, falou com Moisés. O Senhor disse que se eles pecassem, os espalharia, mas o Senhor também disse que se eles se arrependessem, o Senhor os ajuntaria.
Então, Neemias coloca diante de Deus a palavra de Deus. Neemias mostra para Deus: Senhor, foi o Senhor mesmo que disse. Irmãos, naquele momento, Neemias era totalmente impotente. Você imagina, tem uma nação destruída e ele está em outra nação como escravo. Mas ele crê em Deus de todo o seu coração. E ele diz: Senhor, me ajuda. Senhor, o Senhor está vendo o que está aqui no meu coração, o desejo do meu coração, de ser instrumento nas tuas mãos, de ser bênção. Então, que nesse momento o Senhor me ajude, para que a tua palavra se cumpra, para que de fato as pessoas que pecaram sejam juntadas novamente e restauradas, sejam transformadas. A indignação com o sofrimento, ela é provocada pelo Espírito Santo. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A palavra do Senhor diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo de Deus, Ele é quem nos orienta nesse processo. Naquele momento, Neemias foi totalmente guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que tem trazido sobre muitos corações um peso de intercessão nesses dias. E eu posso dizer que a nossa nação e que o mundo, nesse momento, tem sido incendiado, tem várias fagulhas sendo acesas nos lares do Brasil, fagulhas de oração, porque a palavra do Senhor diz que o altar, quando foi aceso, o fogo veio do céu, Deus acendeu o altar, mas cabia aos sacerdotes manter o fogo aceso. Hoje nós vemos Deus colocando inquietação nos nossos corações para que o fogo permaneça aceso. Para que esse fogo permaneça aceso, eu tenho que continuar alimentando ele diariamente. A indignação gera uma motivação que provoca uma reação, que produz a transformação. Presta atenção nisso. Eu fiquei sabendo que existe um problema grave sobre a minha nação. A nossa nação precisa de reforma. A nossa nação precisa de restauração. A nossa nação está em crise nos mais variados segmentos. E isso precisa causar em nós indignação. E isso precisa causar em nós incômodo. E isso precisa causar em nós um peso de intercessão, um peso de responsabilidade. Nós precisamos entender que temos um papel nessa história. O papel de interceder, o papel de clamar, o papel de se colocar diante de Deus como pecador, mas também como intercessor pelos pecados de todos os outros. Quando Neemias soube o que estava acontecendo, ele sentiu a dor dos seus irmãos, mas ele não ficou parado. Não basta se indignar, tem que reagir. Não basta que você ache que as coisas estão erradas. Você precisa tomar uma atitude correta. Você precisa saber qual é o seu papel no reino. E você precisa se posicionar de acordo com o que Deus tem te chamado. Toda mudança física começa com a mudança de pensamento,
com a mudança de paradigma. A renovação do entendimento é que traz a mudança no exterior. A mudança. Eu vejo um terreno e de repente eu desejo construir uma casa. A primeira coisa que eu faço é o quê? Visualizar a casa. Essa casa primeiro é construída onde? Na minha cabeça e no meu coração. O que tem acontecido nos últimos tempos? Nós temos construído pânico, nós temos construído tristezas, nós temos construído derrotas, mas nós não temos construído aquilo que Deus quer que a gente construa. A gente tem permitido que os nossos pensamentos e sentimentos sejam governados por circunstâncias. Neemias chorou? Chorou. Neemias se entristeceu, mas Neemias não ficou afogado nas lágrimas. Neemias não ficou prostrado. Neemias não ficou se lamentando, murmurando. Neemias sabia que estava ruim, Neemias sabia qual era a realidade, mas ele disse: eu vou fazer algo. E a primeira coisa a se fazer é orar. A primeira coisa que você tem que fazer, se você quer mudar uma situação, é ir para Deus. Você precisa entender que a obra de Deus só se faz na direção de Deus. Senhor, eu sou um copeiro, mas Tu és Deus. Está me entendendo? Vocês estão entendendo? Você tem limitações, mas Deus não. Quando você entende isso, o céu se abre. Quando você entende que Deus continua sendo soberano, que Deus continua tendo todo o poder, que Deus é maior do que qualquer situação, do que qualquer circunstância, aí a coisa muda completamente. Primeira coisa que tem que mudar é a sua maneira de pensar e a sua maneira de sentir. Pare de se ver como coitadinho, como pequenininho, como o menor de todos, como o inferior, como o incapaz, porque você não é. Neemias poderia ter olhado para ele e pensado assim: mas o que é que eu vou fazer? Um copeiro. Não. Ele pensou assim: eu sou servo de Deus, e eu sou povo de Deus, e Deus pode fazer todas as coisas. Vamos mudar a nossa mentalidade. Neemias tomou conhecimento do sofrimento de seus compatriotas e, embora a sua vida estivesse confortável, a indignação o levou a uma decisão radical. Qual foi a decisão? Eu vou falar com o rei. Qual era a probabilidade de Neemias ter êxito? Mínima. Imagine um copeiro escravo chegando para um rei e pedindo por uma outra nação subjugada que estava destruída. E outra, pedir recursos. O rei era que ia pagar a conta da reconstrução, mas ele se dispôs. Sabe o que é interessante? Presta atenção, irmãos. A Bíblia diz que Neemias chegou para servir o rei. E o rei foi quem perguntou a Neemias o que se passava, porque o semblante de Neemias estava triste. Presta atenção aqui nisso. Neemias estava vivendo em escravidão, mas Neemias estava sempre diante do rei com um semblante de alegria.
No coração dele era assim, ó, já que eu estou aqui, já que eu estou escravo, eu vou fazer o melhor. Eu não vou fazer com que isso seja uma coisa difícil, mais do que já é. Não. Já que eu estou escravo, mas eu vou fazer com prazer, com alegria. Eu vou servir ao rei como se eu fosse livre, porque a minha liberdade está aqui dentro e aqui. Então, ele chegava todos os dias para servir o rei alegre. O semblante dele era leve, ao ponto que no primeiro dia que ele chegou com o semblante triste, chamou a atenção do rei. Como é que você tem vivido? Como é que você tem trabalhado? É interessante, sabe? Que eu tenho observado muita gente dizendo: ai, como eu gostaria de voltar à minha rotina, como eu gostaria de voltar a trabalhar, como eu gostaria de voltar a estudar, ai, como eu queria, né, poder novamente sair de casa para ir para o meu trabalho. Mas quantas e quantas vezes você lamentou porque você tinha que ir trabalhar? Lamentou porque você tinha que ir para a escola? Foi arrastando os pés. Tem que ir. Trabalhar. Estudar. Os professores enjoados. Aquele patrão chato. Aquela chefe insuportável. Quantas e quantas vezes você murmurou e hoje você sente falta? E você está em casa, né? Você está em casa descansando, acordando mais tarde, dormindo mais tarde, comendo qualquer hora, comendo o que você quer, fazendo pratos e mais pratos, e sentindo falta da rotina, e sentindo falta daquilo que você reclamava, porque você não dava o devido valor quando você tinha. Irmãos, quantas pessoas que só vão entender o valor de uma mãe, de um pai, quando perde? O Senhor está hoje te despertando. Acorda! Você precisa aprender a valorizar o que você tem quando você tem. Ainda que o que você tenha não seja aquilo que você almeja, faça com que seja prazeroso hoje, agora, aquilo que você tem que viver. Faça com alegria. Não faça como se fosse a força, como se fosse uma obrigação. Não faça querendo fazer as coisas acabarem logo. Não. Saboreie cada momento. Saboreie cada pessoa. Saboreie cada situação. As boas e as ruins, elas podem trazer ensinamento. As boas e as ruins, elas podem servir para te fazer crescer para outras situações lá na frente. Aprenda com cada momento da sua vida. Neemias, ao ter a oportunidade de falar com o rei, ele não estava despreparado. Presta atenção nisso, irmãos. Neemias foi falar com o rei e ele já sabia o que ele ia dizer. Ele estava ali à mercê, porque ele não podia falar diretamente para o rei, porque ele não podia incomodar o rei, e ele não sabia como estava o humor do rei. Mas quando o rei se dirigiu a ele, e preocupado com o que era que estava afligindo ele já estava com tudo esquematizado. Não seja desorganizado, não seja despreparado. Ore, busque a Deus a direção, busque em Deus a direção. E na hora que a oportunidade surgir, esteja pronto. Esteja com tudo organizado, arrumado. Na hora que
que o rei disse: o que é que te aflige? Ele disse: o meu povo está sofrendo. A minha terra está assolada. Deixa que eu vá reconstruir. O que Neemias era? Garçom. O que Neemias fazia? Servia a mesa do rei. Mas ele está se propondo a ser um engenheiro, um pedreiro. Ele está se propondo a fazer o que é necessário. Por quê? Porque o que importa é que Deus se agrade. O que importa é estar no centro da vontade de Deus. E ali, a única preocupação do rei é: e quando é que você volta? Vejam quanto Neemias era caro para o rei. Quando é que você volta? E Neemias estabeleceu um prazo. Com certeza ele já tinha pensado: não, eu preciso de tantos dias para isso, tantos dias para aquilo. E quando o rei fala, ele diz: não, eu volto daqui a tanto tempo. A Bíblia não diz quantos dias ele pediu, mas a Bíblia diz que ele já deixou tudo amarrado. Quantos dias ele precisava. E foi além, disse: eu, rei, mas eu preciso também que o Senhor me dê umas cartas. As cartas de autorização, porque eu preciso passar nas fronteiras, e eu vou precisar de madeira, e eu vou precisar disso, daqui. Ele já foi pedindo tudo que era necessário. Ele não só pediu a liberação, como ele pediu para o rei pagar a conta. E ele disse: eu preciso estar com toda a documentação. Por quê? Porque não se faz a obra do Senhor em ilegalidade. A gente não pode andar em ilegalidade. A gente precisa comprar e pagar. A gente precisa tirar a documentação certinha. A gente precisa fazer as coisas conforme o que tem que ser, para que alguém não venha contra nós e encontre a brecha por onde passar. A Bíblia diz que a maldição sem causa não tem pouso. Lá em Provérbios. Isso quer dizer que se eu der motivo, a maldição entra. Por quê? Porque teve causa. E se teve causa, ela pode chegar e se acomodar, pousar. Não basta indignar-se, é preciso agir. Neemias poderia ter apenas orado, mas ele decidiu não se omitir, ele decidiu se expor, para que houvesse mudança. Você quer mudança na tua casa? Você quer mudança na sua família? Então, não basta ficar incomodado com o que está acontecendo. Vá orar. Segundo, peça a Deus direção. Terceiro, exponha-se e faça o que for necessário. Não fique com mimimi querendo uma posição, achando ruim sair da posição de conforto. Não. Se você quer mudança, abra mão do conforto. Se você quer mudança, você precisa tomar uma posição que vai te expor. Mas é por causa dessa exposição que o milagre vai acontecer. Se Neemias, eu imagino, sabe? Eu imagino o coração de Neemias quando ele chegou diante do rei, que o rei disse: o que é que está acontecendo? O que é que está te afligindo, Neemias? Por que é que está com semblante triste? Eu me coloquei no lugar de Neemias e imaginei o coração de Neemias, uma escola de samba. Porque o meu estaria. Mas ele falou com ousadia. Ele falou com a autoridade que vem do céu. Por quê? Porque antes ele se preparou. Quer um exemplo também? Outro exemplo de situação muito semelhante? A rainha Esther. A rainha Esther, ela se tornou rainha
Porque Vasti, ela não quis, se dobrar diante do rei, ela não quis sair da sua posição de individualidade. O rei queria que ela fosse dançar para os seus convidados, e ela disse: não vou não, estou aqui no meu banquete com as mulheres. Com certeza o rei e os seus convidados já estavam com a cara cheia, e ela não se dignou a ir. O rei com certeza gostava de Vasti, mas os outros homens disseram que aquela atitude de Vasti iria causar uma mudança radical no reino, porque as mulheres iam virar feministas e as mulheres iam começar a dizer não para os seus maridos. Então sobe ao trono Esther, depois de passar por um concurso de beleza. O rei passou várias, pela frente dele, conversou, namorou, enfim. E Esther conquistou o coração do rei. E Esther ganhou a coroa. E Esther estava lá, confortável e segura, até que o povo é ameaçado. Até que o povo dela está com a cabeça a prêmio. E aí o tio dela diz para ela algo que Neemias não precisou ouvir. Esther, para tomar posição, precisou ouvir do tio. Foi para isso que Deus te colocou aí. E se você não tomar uma atitude, não se preocupe não, que para o povo de Deus Ele vai prover o escape, a saída. Agora já para você eu não sei. Mas a Bíblia diz que Esther não agiu diferente de Neemias em relação ao processo para iniciar a mudança. O que é que Esther faz? Esther vai orar, Esther vai jejuar, estão soltando fogos. Glória a Deus, é porque a reforma espiritual vai começar. Irmãos, Esther foi orar, Esther foi jejuar, Esther foi pedir direção a Deus. Depois se embelezou todo e foi fazer o quê? Entrou na presença do rei sem ser chamada. Ela não era uma serva, ela era uma rainha. Porém, já fazia tempo que o rei não chamava ela. E ela entrou e ele, quando a viu, não pensou duas vezes, estendeu o cetro. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza absoluta que Esther não estava só bonita, ela estava cheia da unção. Ela estava cheia da presença de Deus. Porque ela se embelezou. Primeiro por dentro e depois por fora. E a Bíblia diz que ele estende o cetro. E quando ela se aproxima, ele pergunta o que é que ela quer. Ela diz: eu quero te oferecer um jantar. Ela se coloca como serva. Esther saiu do lugar de conforto. Neemias saiu do lugar de conforto. E se você quiser mudança, tem que sair do lugar de conforto. Toda a obra de Deus começa pela oração e exige esforço daquele que se coloca como servo. Jesus Cristo começou o ministério dele em oração. Se você for para os evangelhos, você vai encontrar Jesus iniciando o ministério dele, sabe como? E o Espírito Santo o levou ao deserto. E lá Jesus passou 40 dias e 40 noites orando, porque a Bíblia, ela diz em sua palavra que Jesus esteve em oração para iniciar, não só para iniciar, toda a sua trajetória. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 5, versículo 7, diz assim: enquanto esteve aqui na terra, Cristo
suplicou a Deus, orando com lágrimas e agonia de alma ao único que poderia salvá-lo da morte. E Deus ouviu as orações dele por causa do seu intenso desejo de obedecer a Deus em todos os momentos. Presta atenção, irmãos. Jesus orava e Jesus era obediente. Jesus fazia isso constantemente. Não são poucos os textos que dizem: e Jesus levantou cedo e foi orar, e Jesus se afastou para um lugar e foi orar, e Jesus estava orando. Jesus tinha um relacionamento constante aqui na terra com o Pai. E nós precisamos valorizar esse tempo com Deus. Neemias foi ao trabalho. Ele não era engenheiro, pedreiro, era um copeiro, mas ele se dispôs a aprender. Esteja disposto a aprender. Irmãos, confesso a vocês que o meu maior desafio nesse tempo de quarentena se chama live. Estou tateando, estudando, perguntando para aprender, errando, ficando com vergonha, mas insistindo, persistindo. Você sabe por quê? Porque é uma ferramenta preciosa e importante nesse momento de crise. E nós precisamos nos esforçar. Presta atenção no que eu quero lhe dizer nesse momento, porque isso é muito importante. Não há reforma, não há renovação, não há reconstrução sem trabalho, sem esforço, sem dedicação. Você quer que as coisas fiquem bonitas? Você tem que trabalhar. Você quer a casa limpa, cheirosa, arrumada? Você precisa botar a mão na massa. Lavar, limpar, varrer, fazer tudo que tem que ser feito. Sua casa está com rachadura? Tem um banheiro que você quer reformar há muito tempo. Enquanto você não se esforçar e trabalhar para fazer a reforma, ele vai continuar do mesmo jeito. Assim também é a sua vida interior. Você precisa se esforçar para que os seus pensamentos sejam renovados. E como é que a palavra de Deus diz que os pensamentos são renovados? Está lá em Romanos 12:2. Os nossos pensamentos são renovados pela palavra. Vamos abrir, né? Vamos abrir, que é para não ficar só de boca. Romanos 12. Diz assim: não imitem a conduta, os costumes deste mundo, mas seja cada uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim vocês aprenderão de experiência própria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você precisa conhecer a vontade de Deus. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Onde é que você vai conhecer isso? Aqui, ó. Porque a vontade de Deus foi revelada na sua palavra. Isso aqui é Deus falando diretamente conosco. Deus usou vários homens ao longo de vários anos. Inspirou para quê? A palavra fosse escrita e chegasse até nós. Toda a tecnologia, tudo veio por inspiração de Deus. Porque nós somos criados por Deus, somos capacitados por Deus. E tenha certeza de uma coisa: o Senhor deu a escrita. E nós temos que usar essa ferramenta. Mas o Senhor foi quem deu também
a capacidade para o homem pensar na internet, e nós precisamos usá-la de forma a alcançar almas, a alcançar vidas para o reino de Deus. A internet não é para alimentar os nossos pensamentos de fofoca. A internet, ela não está para nós simplesmente como uma ferramenta para olhar fotos e receitas. Eu e você podemos crescer na palavra, nós podemos nos alimentar. Quantos e quantas pregações, quantos cultos estão à disposição gratuitamente. Hoje você não precisa ir para nenhum congresso para ver nenhum famoso. Você entra no YouTube e você vai assistir o pastor Luciano Subirá, você vai assistir o pastor Cláudio Duarte, você vai assistir qualquer Benihim, Jim Suega, quem você imaginar, seja atual ou antigo, você tem acesso. Você pode conhecer toda a história do cristianismo, toda a história da igreja. Reforma, renovação, reconstrução, sem trabalho, sem esforço, sem dedicação. A gente precisa ter clareza disso. Até porque, irmãos, preste bem atenção nisso que eu vou lhe dizer agora. A preguiça, o desânimo e a falta de perseverança têm levado muitos à estagnação espiritual. Muita gente hoje que eu não tenho vontade de ir para a igreja, porque dá lugar à preguiça. Você não tem que ter vontade, você tem que ter determinação. Você não vai trabalhar porque você um dia acorda com vontade e o outro não. Você vai com vontade ou sem vontade. Quantas e quantas vezes você acorda, está chovendo, você está até meio adoentado, mas você vai, porque você tem um compromisso. Da mesma forma, irmãos, inúmeras coisas nós fazemos. Por quê? Porque existe uma decisão de fazer. É todo dia que você acorda com vontade de limpar a casa, de fazer comida? Não. Mas, principalmente quem tem filho, né? Não existe essa de dizer, hoje eu vou passar comendo banana com farinha. Todo dia você vai preparar a comidinha e você vai fazer a organização da casa, porque você tem pessoas que dependem de você e que você é o exemplo dessas pessoas e que você quer o melhor para elas e por isso você se esforça. Porque você ama. Quando a gente ama, a gente se esforça. A gente se dedica. Ainda que a gente esteja sem vontade, a gente manda a preguiça embora e a gente dá o melhor. Estagnação espiritual é fruto, muitas vezes, não apenas da maldade que está no mundo, mas é uma decisão nossa de dar lugar à preguiça. Em Mateus 24, 12 e 13 diz que por aumentar a iniquidade, por aumentar o pecado, por aumentar a maldade, existem várias versões, mas o fim é o mesmo. Porque aumentou a maldade no mundo, porque aumentou o pecado, o amor de muitos esfriou. O amor de muitos tem esfriado. Mas nós também podemos dizer que por aumentar a preguiça, o amor de muitos também tem esfriado. Falta a disposição para ser servo, falta a disposição para ser bênção, falta a disposição para assumir compromisso com as coisas de Deus. Aquilo que mexe com você, presta atenção, principalmente aqueles que gostariam de saber qual é o seu chamado. Alguém aqui gostaria de saber qual é o seu chamado? Tem essa curiosidade? Então, preste atenção nessa dica.
Agora, aquilo que te indigna, muitas vezes, é aquilo para o que Deus está te chamando. Aquilo que te causa indignação, incômodo, muitas vezes é a dica que o céu está te dando do teu chamado. No caso de Neemias, o sofrimento do povo causou indignação a ele. E porque ele ficou incomodado com a situação, ele decidiu abraçar a causa. E essa causa se transformou no seu chamado. Por quê? Porque aquele incômodo fez com que ele decidisse mudar a si mesmo, mudar a sua realidade para mudar a situação daqueles que sofriam. Você consegue compreender o que eu estou dizendo? Ah, mas eu não sei o que é que me indigna. Tem gente que se indigna com o mundo todo, né? Com tudo. Tudo lhe incomoda. Mas você tem que saber o que é que lhe traz um peso de intercessão. O que é que vem ao seu coração, de forma tal que você sabe que é o próprio Deus que está falando, é o próprio Deus que está trazendo. Para Neemias, não restou dúvida não. É Deus que estava falando com ele. E se você ler o capítulo 2 de Neemias, você vai ver isso. Neemias, ele vai terminar o capítulo 2 dizendo exatamente isso. Neemias capítulo 2, versículo 8, no finalzinho, eu não vou ler o versículo todo, eu vou só ler a última parte. E o rei concordou com esses pedidos, pois Deus estava sendo bondoso comigo. E outra versão vai dizer assim: e o rei me deu tudo que eu pedi, porque Deus estava comigo. Quando você está fazendo a vontade de Deus, o Senhor faz com que o sobrenatural aconteça. Neemias fez a parte dele, mas convencer o rei era coisa que só o Espírito Santo podia fazer, porque é ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Né? Não é isso que a Bíblia diz? O Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, naquele momento, Neemias foi lá e falou com o rei: preciso disso. O Espírito Santo foi lá, trabalhou no coração do rei, e o rei concedeu tudo. Agora, presta atenção só mais nesse detalhe. Neemias em nenhum momento achou que a glória era dele. Neemias sabia que Deus é quem tinha feito, que ele não podia fazer. Neemias sabia quem ele era. Neemias não se propôs a ir lá restaurar Jerusalém, porque ele achava que ele era o tal, não. Ele disse que Deus estava com ele, por isso que as portas estavam se abrindo. Quantas e quantas vezes, irmãos, as coisas começam a dar errado, ministerialmente falando, porque a gente começa certo, mas depois começa a ficar vaidoso, se enche, sabe, de si, fica inflado, achando que é a estrela, o artista, o tal, o bambambam, o todo-poderoso. E aí começa a meter os pés pelas mãos, e os escândalos começam a acontecer, porque falta a humildade para entender que o único que é Deus é o Senhor. Ele diz: eu sou. Diga ao povo que eu sou. Agora, nós não somos nada não. Nós precisamos nos satisfazer com aquilo que Deus nos ofereceu. Deus nos ofereceu a oportunidade de sair do pecado e se tornar filho, herdeiro da luz.
Aleluia. A transformação só acontece quando assumimos o compromisso com a mudança. Neemias chegou lá em Jerusalém, e aí eu já estou terminando a palavra, mas eu quero que você pegue os detalhes dessa palavra, porque são muito importantes. Quando ele chegou em Jerusalém, a Bíblia diz que ele não falou nada com ninguém. Ele estava lá com as cartas, com a mercadoria, com o material, com a mão de obra. O rei mandou até homens, soldados com ele. Você tem uma ideia? A Bíblia diz que ele passou 3 dias observando, fazendo levantamento, analisando. 3 dias em silêncio. Irmãos, quantas vezes a gente tem estragado tudo porque fala demais? Né? A gente fala o que não deve. A gente confia demais. A gente sai dizendo os nossos planos, contando para as pessoas, para gente que não é de confiança, para gente que é invejosa. Aqui no capítulo 2 diz que tinha 3 cidadãos: Sanbalat, Tobias e Gesem. Esses 3 cidadãos, quando Neemias finalmente reuniu o povo e contou para o povo o que faria, a primeira coisa que eles fizeram foi caluniar, foi levantar suposições, querendo dizer que Neemias iria fazer aquilo para, de alguma forma, ameaçar o rei. Eles começaram a perseguir Neemias, a torcer contra. Eles começaram a caluniar, mandaram cartas para barrar o progresso da obra. Você sabe por quê? Porque quando você se levanta para fazer a diferença, quando você se levanta para cumprir aquilo que Deus quer que você faça, vai sempre existir aqueles que vão se levantar porque são invejosos, porque são preguiçosos, porque são caluniadores, perseguidores e destruidores. Eles não têm iniciativa, eles não querem o bem do outro, eles estão satisfeitos em serem telespectadores de desgraça. Mas se você se levantar para fazer alguma coisa, eles vão começar a se movimentar para lhe atrapalhar. E aí mais uma vez Neemias nos ensina. Por quê? Porque a posição de Neemias foi uma só. Ele disse: o Deus dos céus, Neemias 2:20, o Deus do céu nos ajudará, e nós, os seus servos, reconstruiremos estes muros. Porém vocês não podem fazer parte desse trabalho, porque não tem parte legal, nem lembrança em Jerusalém. Aqueles que se levantam contra a vontade de Deus, aqueles que querem atrapalhar a obra do Senhor, que fiquem longe. Agora, se você tem convicção do chamado, se você tem convicção daquilo que Deus está direcionando a sua vida, não se deixe parar por causa das pressões. Gente ruim, gente mal intencionada vai ter sempre. Sempre. Quando você tem convicção da missão e da legalidade, você mantém o foco. Você permanece no que Deus te chamou para fazer. Eles mandaram uma carta, sabe o que aconteceu? Simplesmente não deu em nada a primeira carta. Porque Neemias saiu debaixo da legalidade. Lembra? A primeira coisa que ele fez foi pedir as cartas de autorização. Tempos depois, mudou o rei e ele conseguiu barrar Neemias. Mas, algum tempo mais adiante, foram procurar os escritos e encontraram que o rei tinha autorizado. Porque quem é servo de Deus tem que ter sempre o zelo, o cuidado de fazer as coisas corretamente. Se você faz as coisas corretamente, se você está debaixo de legalidade,
ainda que o mundo inteiro se levante, eles não vão poder te barrar. Algumas pessoas perguntaram por que nós não estávamos abrindo a igreja. Nós não estamos abrindo a igreja porque existe um decreto. Nós não estamos abrindo a igreja porque temos zelo da vida das pessoas. Então nós estamos fazendo tudo de acordo. Agora, não ficamos de braços cruzados. Não podemos abrir as portas e receber todos os irmãos, mas podemos gravar e enviar a palavra através dos meios de comunicação. Estamos dentro de legalidade. Temos que agir de acordo com a lei. Somos chamados a ser reformadores. Faça a sua parte. E aquilo que você não pode fazer, o sobrenatural de Deus vai acontecer. Porque se é a vontade de Deus, Ele vai fazer aquilo que você não pode. Essa é a palavra que eu quero que você guarde no seu coração. Não fique amedrontado pelas circunstâncias. Não fique pensando nas suas limitações. Pense que você serve a um grande Deus, a um Deus todo-poderoso, a um Deus que pode todas as coisas. Nós servimos, a Ele nós adoramos, a Ele seja o louvor.
faz presente quando nós clamamos. Tu és justo, Tu és o juiz supremo, médico dos médicos, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, mas também é o Abba. Tu és o Paizinho querido. Tu és aquele que nos abraça nos momentos difíceis. Tu és aquele que nos socorre quando estamos aflitos. Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso ajudador, nosso amigo fiel. Senhor, nessa hora entregamos a Ti todos os desafios que temos pela frente. Entregamos a Ti, Senhor, a nossa causa, aquilo que nós não podemos fazer porque é impossível para nós. Nós te pedimos nessa hora, capacita-nos. Capacita-nos, Senhor, dá-nos a habilidade, dá-nos a força, dá-nos a condição para fazer aquilo que é necessário. Pai, em nome de Jesus, tira o espírito de medo, tira, meu Deus, toda a covardia, e em nome de Jesus nos dá, meu Deus, espírito de ousadia. Tira também a preguiça, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Repreende toda a preguiça, Pai, e em nome de Jesus, dá-nos a coragem para agir, dá-nos a coragem para entrar nas regiões espirituais, dá-nos a coragem para nos expor na hora que for necessário, dá-nos a coragem para levar a Tua palavra sem nos intimidarmos, sem nos acovardarmos. Em nome de Jesus, nós te pedimos nessa hora, fortalece, meu Deus, aqueles que se acham fracos, levanta o ânimo daqueles que se acham abatidos, e em nome de Jesus, meu Deus, que nós possamos ver a restauração acontecendo em todos os lares, em todas as famílias, que nós possamos ver a Tua vontade se cumprindo, em nome de Jesus. Aleluia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, que as consolações do doce Espírito Santo sejam derramadas hoje sobre a sua amada igreja, sobre toda a nossa nação, sobre o mundo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Que você tenha a coragem de fazer a diferença, as reformas que são necessárias. Em nome de Jesus. Reconstruir meus sonhos, reconstruir corações, edificar os muros destruídos pela dor, reconstruir famílias, reconstruir o amor, segundo a boa mão do meu Senhor. Aleluia! Reconstruir meus sonhos, reconstruir corações, edificar os muros destruídos pela dor, reconstruir famílias, reconstruir o amor, segundo a boa mão do meu Senhor. Vamos reconstruir o mundo, segundo a boa mão do meu Senhor. Vamos reconstruir as famílias, segundo a boa